A noite estava pesada sobre as rochas cortadas pelo vento das Ilhas Feroe. O mar rugia, como se estivesse vivo, batendo contra os penhascos negros com uma fúria ancestral. Lá no alto, no topo do promontório mais desolado da ilha, erguia-se o farol silencioso de Villingadalsfir, um monólito solitário que não brilhava há décadas. Quem morava perto sabia. O farol não era apenas abandonado. Era proibido. Ninguém falava dele abertamente, mas todos tinham histórias. Alguns diziam que ali dentro havia algo preso. Outros sussurravam que ele chamava as pessoas, atraindo-as com flashes de luz que ninguém via, exceto quem já estava perdido. Jonas Halvorsen, historiador norueguês especializado em arquitetura colonial, tinha chegado à vila semanas antes. Ele vinha escrevendo sobre faróis antigos e as ruínas marinhas da Europa do Norte. Mas ao ouvir falar de Villingadalsfir, algo despertou nele. Não apenas curiosidade acadêmica, mas uma estranha familiaridade, como se já tivesse sonhado com aquele lugar antes. Ele chegou à ilha num dia cinza e úmido. A vila mais próxima era pequena, quase um acampamento, cercada por montanhas que pareciam observar tudo em silêncio. Os moradores evitavam seu olhar quando perguntava sobre o farol. Alguns faziam o sinal da cruz. Outros simplesmente desapareciam dentro de suas casas. No terceiro dia, conseguiu um guia relutante, um pescador idoso chamado Finnur, que o levou até a base do promontório. Lá, Finnur recusou-se a subir. Disse apenas, "Se você ver a luz, não responda", e partiu sem olhar para trás. Jonas começou a subida sozinho. O caminho era estreito, escorregadio e cercado de penhascos que caíam diretamente no mar. O vento uivava como se carregasse vozes antigas. À medida que subia, sentia um frio que não vinha do ar, mas sim das próprias pedras sob seus pés. Ao alcançar o topo, o farol parecia ainda mais imponente do que nas fotos. Sua torre negra, coberta de musgo e sal marinho, erguia-se como um dedo apontando para o céu. A porta estava entreaberta, velha. Rangeu ao toque de sua mão. Jonas entrou. Dentro, o cheiro era de mofo, sal e... algo mais. Um odor metálico como sangue seco. As paredes estavam manchadas com o tempo, mas também com marcas que pareciam digitais, grandes demais para serem humanas. Jonas ligou sua lanterna e seguiu adiante. Subiu as escadas em espiral devagar, cada passo ecoando como um trovão na quietude. Havia teias grossas nos cantos, mas nenhum inseto. Nenhum sinal de vida. Apenas o som de seus passos e, às vezes, um leve arranhar vindo das paredes. Chegou ao topo e encontrou o mecanismo do farol intacto, embora enferrujado. A lâmpada original ainda estava lá, presa por garras de ferro oxidado. Jonas tentou limpá-la, mas a sujeira não saía. Parecia estar grudada à própria superfície de vidro. Foi então que ouviu o primeiro som, um suspiro baixo vindo de algum lugar abaixo. Não era o vento, era a respiração, profunda, molhada, como se alguém estivesse dormindo ali há muito tempo e tivesse acabado de acordar. Desceu rapidamente, mas, ao chegar ao térreo, percebeu que a porta estava fechada, trancada por dentro. Sua lanterna piscou. Por um instante viu algo no canto do aposento. Uma figura alta, curvada, com membros longos demais e mãos que arrastavam no chão. Quando a luz voltou, nada estava lá. Sentou-se para gravar seu diário de campo. Tinha uma câmera e um gravador digital. Começou a falar calmamente, registrando tudo o que havia visto. Mas enquanto falava, notou que o microfone captava sons além de sua voz. Murmúrios em latim antigo, palavras que ele não conhecia e risadas abafadas. Naquela noite, dormiu no chão do andar inferior, enrolado em seu cobertor. Acordou diversas vezes com o som de água pingando, mas não havia vazamentos. Era como se algo estivesse chorando dentro das paredes. Uma vez, sentiu mãos frias em seu rosto, mas ao abrir os olhos, nada viu. Na manhã seguinte, decidiu explorar o porão. Encontrou uma escotilha no chão, escondida sob uma pilha de tábuas podres. Abriu-a com dificuldade. A escada descia para a escuridão. O ar era pesado, quase sólido. Lá embaixo, encontrou uma sala redonda, completamente nua, exceto por uma marca no chão.
um círculo de símbolos antigos, talhados em pedra. No centro, havia uma poça d'água, embora não houvesse fonte visível. Ao aproximar-se, viu reflexos que não eram os seus. A água mostrava imagens de pessoas que nunca conhecera. Homens e mulheres vestidos com roupas antigas, alguns usando uniformes de marinheiros do século XVIII. Todos olhavam para ele. Um sorriu, outro chorou. Quando voltou ao térreo, notou que sua lanterna estava apagada. O relógio do celular marcava 15h42, mas o sol parecia ter sumido. O céu estava negro. Sentou-se novamente para gravar. Mas, ao ouvir a fita, percebeu que não tinha mais controle sobre suas palavras. Estava dizendo coisas que não lembrava de ter pensado. À noite, o barulho piorou. Batidas nas paredes. Gargalhadas infantis vindas de cima. Passos no telhado. Jonas tentou sair, mas a porta não abria. As janelas estavam seladas por dentro, como se tivessem sido pregadas há séculos. Ele estava preso. Foi então que viu a luz. Fraca, vinda do topo da torre. Piscava lentamente como um coração batendo. Não havia energia, nenhuma explicação racional. Mesmo assim, a luz estava lá, chamando-o. Começou a subir as escadas de novo. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Seu corpo tremia involuntariamente. Quando chegou ao topo, a luz não vinha da lâmpada. Vinha do próprio farol, da estrutura em si, como se o edifício inteiro estivesse vivo. Atrás dele, uma voz sussurrou seu nome. Não era humana. Era profunda, molhada, como se viesse de debaixo d'água. Ele virou-se, mas não havia ninguém. Apenas o vento entrando pelas frestas, carregando consigo o cheiro de carne podre. Naquela última gravação, ele mal conseguia falar. Sua voz estava fraca, trêmula. Dizia que entendia agora, que o farol não estava abandonado, que ele servia como prisão, e que Jonas havia chegado para substituir o antigo guardião. Disse que a coisa dentro do farol precisava de alguém para mantê-lo funcionando, para alimentá-lo, para mantê-lo silencioso, e que, se ele deixasse o farol apagar de vez, algo sairia. Algo que já esperava há séculos. Na última frase ele disse: se você ouvir isso, se vir a luz, não responda, não suba, não olhe para ela. Depois disso, o gravador ficou em silêncio. A lanterna foi encontrada dias depois no alto do farol, acesa, sem bateria. Jonas nunca foi visto novamente, mas os moradores locais juram que, em noites de neblina, uma nova luz aparece no topo do farol, fraca, pulsante, como se estivesse chamando alguém. E vez ou outra, alguém ouve uma voz vindo do mar, gritando por ajuda, com o mesmo timbre de Jonas Halvorsen. Mas quem procura só encontra rochedos, gelo e o silêncio do farol que não brilha, mas espera.